Abra sua Bíblia comigo, no livro 2 Reis, no capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Cordeiro. Assim diz a palavra. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eu te curarei. Ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria livrarei a ti e a esta cidade. Amém a palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é com muito temor e tremor que eu estou aqui nessa noite. E ainda mais como ovelha, eu me sinto muito constrangido na presença do meu pastor. Por quê? Porque ele é a minha referência. Mas a palavra é do Senhor, a palavra não é minha. Por esta razão, eu me posiciono nessa noite para compartilhar com vocês um pouco desse texto. Só que antes de falar sobre isso que eu li, eu quero retornar um pouquinho sobre de onde veio Ezequias. A Bíblia diz que o pai de Ezequias, chamado Acás, foi um rei que fez tudo de errado, não fez nada certo. Era um homem que fez tudo que era errado aos olhos do Senhor, não cumpriu com nada daquilo que o Senhor certamente desejaria para o seu coração. Foi um homem idólatra, um homem teve um reino marcado por ruínas, foi um governo imoral, chegou até mesmo a sacrificar o seu próprio filho aos pagãos. E vemos que ele teve um fim trágico, foi inclusive desonrado até mesmo no momento em que foi até mesmo enterrado. Os reis de Israel, quando eles eram enterrados, faziam coisas boas diante da presença do Senhor, eles eram enterrados com honra, e Acás foi enterrado totalmente em desonra. E nós vemos que Acás era pai de Ezequias, e Ezequias durante toda a sua vida, porque a Bíblia diz que Ezequias iniciou seu reino aos 25 anos. Ele cresceu ali no seio do seu pai, mesmo vendo tudo quanto seu pai fazia não era bom aos olhos do Senhor. Ezequias resolveu não seguir o mesmo exemplo do pai dele. Viveu em tristes realidades na sua vida, certamente com seus olhos ele observou diversas situações que o seu pai ali cometeu. Mas quando ele assumiu o reino, ele resolveu não seguir o mesmo exemplo do pai. A Bíblia diz que o nome da mãe de Ezequias era Abias, filha de Zacarias. E Abias, ela quer dizer: Jeová é o meu pai, o significado desse nome. Então eu até creio que a mãe de Ezequias, durante a vida, ela deve certamente ter ensinado. Mesmo a vida de Ezequias tendo sido entregue a tudo aquelas mazelas que vivia naquele reino do pai dele, mas quando ele veio, ele assumiu, a Bíblia diz que Ezequias fez o que era bom e o que era reto aos olhos do Senhor. Meu irmão, ele tinha tudo
para seguir, porque ele não teve um exemplo dentro da sua própria casa. Ele tinha tudo para ter um reino desgraçado, um reino destruído, mas ele escolheu na sua vida seguir ao Senhor. Escolheu na sua vida viver uma vida diante da presença do Senhor. E um dos atributos que Ezequias tinha era um homem que confiava em Deus. Um homem de muita confiança no Senhor. Teve os seus defeitos, como todos nós temos. Até mesmo Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem lá que, fez besteira diante da presença do Senhor. Mandou matar o homem para ficar com a mulher dele. Então todos os homens, inclusive Ezequias, teve também defeitos. Teve momentos na vida dele que ele foi soberbo. Mas quando Ezequias iniciou o seu reino, a história diz que ele foi sim um rei reto aos olhos do Senhor. E como eu já disse, se ele resolvesse viver uma vida baseada em tudo aquilo que ele presenciou durante toda a sua vida, certamente ele teria sido um rei muito ruim, um rei desgraçado. E ao vermos que Ezequias foi um rei que fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, nós vemos que ele tinha um relacionamento com Deus. E quando você tem um verdadeiro relacionamento com Deus, você faz tudo que é bom aos olhos do Senhor. E quando se tem relacionamento com Deus, a presença gloriosa do Senhor, ela é sobre a sua vida, de forma extraordinária. Vamos ao texto. A Bíblia diz que a doença de Ezequias, ela era mortal. Ele estava praticamente à morte. Deus veio e disse para ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Sabia-se que era uma doença já mortal. Mas Ezequias, naquele momento, ele recebeu o quê? Ele recebeu uma sentença. Deus deu uma sentença de morte na vida de Ezequias. Muitas vezes, irmãos, sentenças que são nos dadas, muitas vezes é imodificável. Nós lemos no texto que a oração que ele fez, o clamor que ele fez diante do Senhor, ele fez um clamor tendo a certeza de que Deus iria se lembrar do que ele tinha sido durante aquele reino, durante todo aquele tempo, como ele tinha servido ao Senhor. Nós não vemos na oração que Ezequias disse, orou para Deus e disse: Senhor, me livra da morte. Senhor, me dá vida. Não, ele orou assim e disse assim: Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muito diante da presença do Senhor. Mesmo Ezequias, naquele momento, não tendo pedido ao Senhor vida, mais anos de vida, mas quando ele clamou ao Senhor, quando ele se prostrou diante do Senhor, em lágrimas, em choro, Deus, meu irmão, não suporta a oração de um crente que íntegro. Quando um crente íntegro coloca diante do Senhor a sua petição, Deus ouve. Deus ouve. Aleluia. Hoje eu atendi no meu escritório uma irmã, não sei nem se ela está aqui. Ela disse que uma vez ela fez uma oração e ela disse: Senhor, me dá o pão inteiro, não me dá migalha só não. Me dá o pão inteiro. Às vezes, meu irmão, você está passando por uma dificuldade tão difícil na tua vida. E muitas vezes você não sabe nem mesmo como clamar ao Senhor.
E muitas vezes você pede, mas Senhor, nem que seja um pouquinho assim. Mas quando você, meu irmão, coloca diante de Deus a tua necessidade, o clamor da sua vida, a necessidade da sua vida, e o seu coração é um coração íntegro, Deus conhece aquilo que você precisa. Hoje de manhã eu atendi umas pessoas, à tarde eu atenderia mais outras pessoas, e logo depois do almoço eu fiquei em casa um pouquinho, estava lá com o meu filho, e meu filho chegou para mim e falou, eu falei, bom, papai vai trabalhar agora. Ele virou para mim e disse, papai, não vai trabalhar não? Papai, não vai trabalhar não, fica comigo. Isso ele repetiu por 5, 6, 7 diversas vezes. E aquilo eu comecei a pensar naquilo. Mas eu não podia atendê-lo naquele momento porque tinha um cliente marcado. Mas eu virei para ele e falei assim, olha, papai promete que papai vai descer para o escritório, papai vai atender o cliente e papai vai voltar para ficar com você. Eu fui, atendi o meu cliente, voltei. E quando eu cheguei para ele, ele disse, papai, você voltou? Meu irmão, quando você chega diante do Senhor com o teu clamor, sabe que quando muitas vezes, meu irmão, você passa anos orando, para que Deus ele cumpra algo na sua vida, para que Ele faça algo na tua vida, anos a fio, muitas vezes com o joelho dobrado, orando ao Senhor e pedindo para que Deus derrame algo na sua vida, e anos se passam e nada acontece. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que o Senhor está ouvindo o teu clamor, mas Ele vai chegar um momento, Ele está dizendo para você, ó, espera mais um pouquinho, porque eu prometo que eu volto, que eu chego com aquilo que você tanto necessita. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Eu já vivi, irmãos, inúmeras situações na minha vida. Eu já testemunhei aqui. Em 2013, testemunhei, muitos irmãos ouviram. Deus nos deu uma filha prematura. O sonho da nossa vida. Orávamos e clamávamos o Senhor por aquela vida. Os médicos chegaram para nós e disseram, não vai sobreviver, porque ela está vivendo num ambiente hostil dentro da barriga da mãe, sem o líquido amniótico. Eu dobrei o meu joelho. Por diversas vezes orando ao Senhor, para que Deus fizesse ali um milagre na vida da nossa filha. A minha esposa, numa noite, começou a contrair, a criança nasceu com 6 meses. Uma felicidade, porque ela nasceu perfeitinha, ao contrário do que os médicos diziam. Mas 5 dias depois do nascimento, Deus levou a menina, Deus levou a nossa filha para o céu. Mas eu tinha clamado tanto, mas o meu clamor diante do Senhor era, Deus, nós queremos para nós, mas seja feita a tua vontade. E muitas vezes pessoas me questionaram, mas olha, como é que está o seu coração? Meu coração está fervendo, porque Deus ouviu o meu clamor. Pode até ter sido não da maneira como eu queria, mas foi como Ele queria. E a vontade do Senhor, quando ela é suprema nas nossas vidas, Deus cuida. Quando nós atraímos, quando nós legitimamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós legitimamos isso na nossa vida, Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Quantas vezes, irmãos, nós nos preocupamos com diversas situações das nossas vidas. E uma situação que hoje tem deixado o crente hoje mais a de cabecinha caída lá é dinheiro. Muitas vezes dentro das casas falta dinheiro e muitas vezes falta até mesmo fé.
Porque ao invés de ele colocar a sua vida na presença do Senhor e dizer: Deus, eu creio que Tu és o Senhor que provê, o Deus que é o Deus da providência, fica lamuriando. Facebook, cheio de crentes, você vai lá no Facebook, crente lá escreve lá, se sentindo triste, se sentindo angustiado. Meu irmão, levanta a tua cabeça e saiba que Deus é o Deus que está no controle da tua vida. Se você legitimar que Deus fique no controle da sua vida, vai ser como o salmista Davi disse: fui moço, agora sou velho, contudo nunca vi nenhum justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Muitas vezes me faltou dinheiro, mas nunca me faltou a fé. Quantas vezes Deus já me proveu coisas extraordinárias. Meu irmão, eu não me preocupo, porque eu sei que Deus está no controle da minha vida. Não lamure. Não fique pelos cantos chorando, achando que não tem solução para a tua vida, porque está lhe faltando dinheiro na tua casa, ou a tua empresa não cresce. Você faz de tudo na sua vida, na sua empresa, e nada funciona, tudo dá errado. Talvez você precisa tomar a mesma atitude que Ezequias tomou. Olha, Senhor, eu estou diante da Tua presença, eu ando como um servo Teu, e eu quero, Senhor, eu confio a Ti, entrega diante do Senhor, e tudo mais Ele fará para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esses dias me mandaram uma foto de um pastor que foi morto, que foi enforcado por pregar o Evangelho. E mostra, alguns irmãos devem ter visto, saiu muito nas redes sociais, o pastor no local, uma corda virada ao seu pescoço, ele olhando, sorrindo e dando tchauzinho. E para muitas pessoas, mas, morrendo? Quantas vezes será que a família daquele homem não clamou pedindo a Deus para que ele fosse livrado da mão daqueles malfeitores? Mas a vontade suprema do Senhor foi feita na vida daquele homem. Ele sabia que naquele momento ele perderia a sua vida naquele mundo, neste mundo. Mas naquele momento ele ganharia uma nova vida ao lado do Pai, ao lado do nosso Deus. Irmão, nós estamos aqui, 12 semanas de clamor para 12 meses de bênção. 2019, eu tenho certeza que Deus quer alterar, Deus quer mudar a situação da tua vida. Talvez se você tenha encontrado dificuldades em diversas áreas e você sozinho não consegue solucionar, meu irmão. Eu não costumo, meu irmão, dobrar meu joelho e ficar orando e pedindo: Senhor, me dá carro, me dá casa, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Eu tenho. Não costumo dobrar meu joelho e pedir: Deus, eu quero um carro tal, eu quero uma casa tal, eu quero isso, eu não costumo. A minha oração, ao dobrar o meu joelho: Deus, Tu conheces aquilo que eu preciso. Tu conheces a minha verdadeira necessidade. Tu sabes aquilo que é o principal na minha vida. Por isso, Deus, faça conforme a Teu querer e a Tua vontade na minha vida. Se talvez esteja difícil na tua vida, você não tem conseguido lutar e vencer as circunstâncias que têm advindo sobre a você, saiba que Deus está do seu ladinho aí. Basta você dobrar o teu joelho, jejuar, buscar a presença do Senhor e fazer de Deus um amigo íntimo de você. Porque quando você tem intimidade com teu amigo, você pode chegar aí para ele e falar: meu irmão, me presta um dinheiro aí, meu irmão, me dá um dinheiro aí, porque você tem intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, Deus cuida de você. Deus cuida de você, irmão. Ouvi a tua oração, ouvi as tuas lágrimas, e aí que te sararei.
O interessante do texto, que além de Deus dar mais 15 anos de vida para Ezequias, Deus ainda o livrou da mão dos assírios. A história diz que os assírios eram um reino temível, temível, por todos os reinos daquela época, indestrutível, mas Deus livrou Ezequias, com um clamor, com um simples clamor, ele lembrando a Deus todos os feitos que ele tinha diante dele, a fidelidade e a integridade que ele tinha diante de Deus. Um clamor tocou o coração de Deus. No livro de Marcos, capítulo 10, e no verso 46, fala sobre o cego de Jericó. Cego de Jericó, certamente uma pessoa que durante toda a sua vida sonhou que a situação em que ele vivia mudasse. Sonhou certamente que tudo aquilo que ele passava, aquele desprezo, porque a cultura da época, pessoas que tinham problemas, algum tipo de necessidade especial, como dizemos nos dias de hoje, eram pessoas que eram deixadas de lado. As pessoas passavam e não davam muita atenção para aquelas pessoas. E mesmo que ele não conseguisse enxergar, que ele não visse, mas ele sentia, porque o cego ele sente, ele não enxerga, mas ele sente. Ele sentia tudo aquilo, certamente. Só que este cego, um dia, ele deu um basta. Ele sabia que Jesus ia passar. A Bíblia diz que ele sabia que depois que Jesus saiu de Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e disse: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os homens chegavam para ele lá e falavam assim: para de incomodar, fica quieto. Ele era um ser desprezível perante aquelas pessoas. Mas chegaram para ele e disseram: fica quieto, para de incomodar. A Bíblia vai dizer que muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez ele gritava mais: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes você está clamando? Quantas vezes você está buscando ao Senhor algo e alguém tenta impedir que esse teu clamor chegue diante da presença do Senhor? Quantas vezes, eu sempre fui um rapaz sonhador, hoje eu já tenho 41 anos, mas quando eu estava na minha adolescência, eu sempre tive muitos sonhos, eu era um cara sonhador, louco de tudo, crente, louco de tudo na minha mocidade. Subia monte, descia monte, orava, cheio de sonhos. E muitas vezes, quantas pessoas disseram para mim, eu dizia muito: eu vou para tal lugar, eu quero fazer isso, eu quero ser isso na minha vida. E quantas vezes pessoas chegaram para mim e disseram: você está doido? Seu pai é motorista, sua mãe é empregada doméstica, como é que você acha que você vai conseguir alguma coisa na sua vida? Meu irmão, tudo que eu sonhei, Deus chegava para mim assim e me entregava assim, ó: toma, filho, aqui. Por quê? Porque eu tinha um clamor diante do Senhor: Pai, eu sei que eu não posso, eu sei que os meus pais não podem, mas Tu pode. Seu pai não pode, sua mãe não pode, você mesmo talvez não pode, impossível. Mas o Deus que está do teu lado pode.
Há 18 anos atrás, eu eu trabalhava num hotel em São Paulo. Trabalhava no horário noturno, das 23 horas às 7 horas da manhã. Cheguei de manhã na casa do meu pai, que era uma casa muito simples. Minha esposa não chegou a conhecer. Uma casa muito simplesinha, que a casa que ele e minha mãe conseguiu comprar com muita dificuldade. Ele mesmo foi lá e construiu uma casa muito simples, muito caindo aos pedaços. Eu sentei de manhã, quebradaço, recebi um salário baixíssimo, sentei no café da manhã com meu pai, que meu pai saía às 7h30 da manhã para o trabalho, eu cheguei 7h10 mais ou menos em casa, comecei a tomar café com ele, olhando para aquela casa e disse para ele assim: pai, eu vou reformar essa casa aqui todinha para o senhor. Meu pai era presbítero na época, ele olhou para mim assim e disse: mas como, filho? Eu vou, pai, eu vou. 2 anos depois, 2 anos e 3 meses depois, aquela casa estava novinha. Eu derrubei aquela casa praticamente no chão. Construí uma suíte, que era o sonho da minha mãe, ter uma suítezinha para ela. Fiz uma suíte para ela, fiz casa para irmão, fiz casa para irmã. Construí, todos os meus irmãos moram lá hoje. Meu pai não mora mais lá hoje, porque Deus abençoou ele com uma chacarazinha. O pastor Ernesto conheceu, chegou a conhecer. Mas, irmão, o Deus que você serve, Ele pode muito mais daquilo que você imagina. O cego, as pessoas repreendiam ele, tentavam pará-lo ali, mas ele tinha uma confiança no seu coração. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algo dentro do coração dele dizia que Jesus o ouviria. E a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus parou e disse: chamai-o. Meu irmão, um clamor sincero de um cristão atrai os ouvidos atentos do Senhor. Quando você clama com sinceridade no teu coração, Jesus para te ouvir. Ele está ali. Às vezes passam meses, dias, anos, mas Ele está ali. Você voltando lá para o texto de Ezequias, você observa que Isaías entregou a profecia para ele, dizendo que ele morreria. O clamor, a Bíblia diz que que Ezequias clamou pedindo ali ao Senhor. E a Bíblia diz que mesmo antes que Isaías saísse do pátio, Deus chegou para ele e falou assim: volta lá. Então nós vemos que a resposta foi praticamente imediata. Talvez isso não aconteça com você, mas que vai acontecer, vai acontecer. 2019 será um ano de diferença na sua vida. Aquilo que em 2018 você não conseguiu fazer, em 2019, Jesus está parando para você e dizendo: pede mais, fala mais, clama mais, porque eu quero entregar na sua vida aquilo que você tanto precisa. Jesus sabia o que aquele cego queria. Já sabia. Mas ele chegou então para ele e perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: eu quero ver, Senhor. E disse Jesus para ele: vai, aleluia, vai, porque a tua fé te salvou, aleluia. A confiança que Ezequias tinha diante do Senhor foi determinante para que Deus desse para ele aqueles 15 anos a mais de vida, para que Deus sarasse a terra dele,
para que Deus livrasse ele da mão daqueles homens. Meu irmão, Deus tem para você muito mais daquilo que o seu coração deseja. Basta simplesmente uma atitude que você precisa ter. Que o seu clamor seja um clamor sincero. Que você não dobre mais os seus joelhos simplesmente com algo saindo da tua boca, algo como uma reza que sai daquilo ali simples. Não, que seja algo que saia do fundo do teu coração, diante de Deus. No ano de 1940, um grupo de seminaristas americanos foram na Inglaterra, numa cidadezinha onde está, até hoje ainda tem a casa de John Wesley. Eu lendo a história, e diz a história que naquele ano eles visitaram a casa, aqueles seminaristas deixaram o imóvel, e quando estavam todos fora, eles perceberam a falta de um. Estava faltando um. E o líder da caravana voltou. E quando ele voltou para dentro da casa, aonde era o ambiente do quarto de John Wesley, tem a cama, tem um tapete, e nesse tapete tem duas marcazinhas de joelho, que era o tempo que aquele homem se dedicava em oração ao Senhor. E quando eles entraram ali, havia o seminarista que faltava, estava de joelho dobrado ali, orando, e ele dizia: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. O seminarista foi ali, botou a mão no ombro daquele, o líder do seminarista botou a mão no ombro daquele seminarista, esperou, aguardou que ele terminasse a oração dele e disse: Billy, vamos embora. Aquele rapaz era nada mais, nada menos do que Billy Graham, um grande evangelista que morreu o ano passado. Naquele momento ele clamou ao Senhor para que Deus usasse ele da mesma forma como usou John Wesley. E nós sabemos que do ministério desse homem aqui na terra, Billy Graham, muitas almas se renderam a Cristo. Muitas almas se entregaram a Cristo. Então, meu irmão, o clamor de um cristão, o clamor de um servo, quando ele é acompanhado de sinceridade de coração, de lágrimas diante do Senhor, ele comove o coração de Deus, ele toca o coração de Deus, e quando ele toca o coração de Deus, Deus derrama sobre a vida daqueles que o buscam bênçãos sem medidas. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque em pé comigo, irmão. Se coloque em pé comigo. Eu quero te dizer, finalizando, não precisa, meu irmão, continuar como está. Aleluia. Não precisa continuar como está. Você tem derramado diante do Senhor lágrimas. E parece que nunca vai chegar aquela resposta daquele clamor que você tem feito diante do Senhor. Eu quero te dizer que o Senhor, que Deus está parado à sua frente. Deus está parado à sua frente, Ele está dizendo assim para você, ó: conte comigo, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Quantas madrugadas você passou orando, clamando pela vida de um filho que se desarraigou, de um filho que cresceu dentro da presença do Senhor, e muitas vezes esse filho está aí, ó, afastado, e muitas vezes você parece ver aquele filho tão distante, você vê aquele filho tão distante da cruz, mas meu irmão, o preço pago por esta vida naquela cruz foi um preço muito alto.
E Jesus não abre mão de você. Ele não abre mão da sua família. Ele não abre mão da sua vida. Ezequias tinha tudo para ter uma vida desgraçada. Tinha tudo. Mas ele escolheu o Senhor. Ele escolheu a presença do Senhor na vida dele. Porque ele sabia que aquilo era o melhor de Deus para ele. Ele sabia que Deus tinha o melhor para ele, para o reino dele. Irmãos, e quando nós atraímos o reino de Deus para nossas vidas, quando nós estamos diante do reino do Senhor, meu irmão e minha irmã, o melhor de Deus sempre irá acontecer na nossa vida, mas será conforme a pura vontade do Senhor. Se você está sem força, eu lembro de uma ilustração de um pastor em São Paulo. Ele ilustrava da seguinte forma: um caminhoneiro conduzindo uma carreta de não sei quanto, daquelas carretas gigantes, 5, 6 eixos, uma estrada muito grande, aquela banguela, chegou lá, aquele caminhoneiro foi, jogou aquele caminhão na banguela, uma carreta de muitas toneladas, muito pesada, com muita força, e de repente lá embaixo, um policial rodoviário de 1,70 m, entrou no meio da pista, e fez assim, ó, para aquela carreta. Quando aquele motorista avistou aquele policial, ele pisou, meteu o pé no freio, aquele carreta foi parando. Quando chegou naquele policial, ele encostou. Aquele policial tinha 1,70 m, ele não tinha força, mas ele tinha autoridade. Você pode não estar tendo força, você pode não estar tendo força, você pode estar fraco, mas dentro de você, dentro de você é a autoridade dos céus. Aleluia! A autoridade do Senhor está sobre a sua vida. Quando clamares ao Senhor, clame ao Senhor com o coração contrito, com o coração íntegro, com autoridade diante do Senhor, e Deus irá tomar conta da sua vida. Meu irmão, se você está fraco, você acha que você não tem força, você não consegue chamar essa autoridade do Senhor para vencer certas dificuldades na sua vida. Nós sabemos que muitas pessoas estão desistindo de viver. Quantos pastores aí, obreiras, estão desistindo de viver porque não estão aguentando o fardo de dificuldades na vida. Ficaram fracos e não conseguiram vencer aquilo. Deus quer estar no controle da sua vida. Mas para isso você precisa tomar essa atitude de entregar verdadeiramente o controle do Senhor na sua vida. Não é ficar pé lá e pecar, não. É deixar verdadeiramente o controle de Deus na tua vida. Senhor, amanhã eu tenho aquele boleto para pagar, mas tu está no controle. Deixa Deus no controle, meu irmão. Deixa Deus no controle. Eu já vi
Eu já vi Deus mudar sentenças judiciais que estavam totalmente desfavoráveis diante de cristãos. Deus foi lá e mudou. Deus foi lá e tocou no coração de juízes para ver de um outro prisma aquela situação que estava praticamente perdida. Para você talvez esteja difícil de entender, mas se você verdadeiramente quer a vitória do Senhor sobre a sua vida, deixa Deus controlar a sua vida. Deixa Deus no controle da sua vida. E você pode ter a certeza que o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Pode até mesmo ser não conforme você quer, mas o melhor. E que quando nós sabemos que é o melhor de Deus, nós sabemos que é o melhor.